11 horas e 16 minutos, nós estamos contando já, a partir de agora, com a presença aqui conosco nos estúdios do analista político, cientista político, Lúcio Flávio Vasconcelos, que ele veio nos ajudar Sim. a entender o fenômeno complexo das eleições de 2024, quando as pesquisas diziam uma coisa e o eleitor fez outra. Tanto em João Pessoa quanto em Campina Grande, Lúcio. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia. É um prazer, uma honra estar aqui conversando com vocês sobre aquilo que nos move, nos emociona, que é a política. A pesquisa, eu estava dizendo aqui antes de você chegar, que aparentemente a minha percepção é que a pesquisa ela vai ter que mudar a sua forma, né? Para aquela entrevista presencial ou por telefone, eu acho que ela já não identifica o comportamento do eleitor, que aparentemente está muito focado no digital. Você acha que tem a ver com isso ou se explica de uma outra maneira? Olha, tem duas coisas. Primeiro, você tem metodologias diferentes de pesquisa, como você falou. Tem aquela que faz por telefone, tem aquela presencial, tem aquela que bate na porta do eleitor para o presencial, mas não em áreas de circulação. E cada vez mais essas formas de pesquisa elas estão errando o resultado. Porque há uma mudança não só na metodologia, porque existem várias metodologias, horários diferenciados, né? Se você faz determinado horário, saída de feira às 7 horas ou 8 horas da manhã, a tendência é um eleitor mais abusado, digamos, uma linguagem popular. Então ele vota, ele diz que mais contra o governo. Enfim, você tem uma série de coisas. De variáveis. De variáveis, afetam, não né? é? Até a localidade mesmo, onde está sendo realizado, pode influir, né? Você pode escolher, inclusive, os bairros já para que você, tendencialmente, bairros de classe média, bairros de classe baixa, comunidades, enfim, você tem uma série de variáveis aí. As pesquisas elas servem muito mais para direcionar as estratégias internas do que para aferir realmente o comportamento do eleitorado. Isso é um fato. O segundo fato é justamente o receio que o eleitor, não é, e a eleitora tem em declarar o seu voto. Não é? Existe um voto chamado voto envergonhado, geralmente candidatos mais agressivos, candidatos que são mais polêmicos, ele gera uma empatia com um determinado eleitorado, mas que as pessoas ficam com receio de dizer que vota nele, com receio justamente porque comunga das ideias dele, sabe que as ideias dele não são, mas tem vergonha, é o voto envergonhado. Isso acontece muito com fenômenos como Pablo Marçal, você tem aí Você acha que aconteceu isso com Queiroga? Com Queiroga, e tem outro fator, que é o fator medo, o fator receio. Né? O fator receio, e no seguinte aspecto, nós temos tanto a Prefeitura de João Pessoa, né? A máquina da Prefeitura, a máquina do Estado, as duas apoiando a candidatura de Cícero Lucena. E elas são as principais empregadoras. Não é? São os principais órgãos que empregam na cidade. Então, você tem aí um voto secreto, um voto escondido, não envergonhado por estar apoiando a Queiroga, no caso, mas, ao mesmo tempo, você tem esse voto para as pessoas não se incompatibilizarem, não é? Não gerar nenhuma retaliação. E existe, inclusive, eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o Marcelo Queiroga, há umas 3 semanas, e ele me disse que os médicos e médicas, que ele tem uma grande penetração nessa categoria médica, disseram a ele, olha, eu voto em você, mas eu não vou colocar nenhum adesivo, porque existe um outro elemento, além do medo da máquina pública, retaliação, um clima com crime organizado. Você tem uma ação dessa forma de facções criminosas e eram médicos que trabalhavam em determinado PSF em uma área relativamente de risco e eles disseram para ele, eu não vou colocar o adesivo, eu voto em você. Se fizer alguma pesquisa, eu não digo, né, porque eu tenho receio, porque eu circulo em áreas que... Então, existem esses fatores. Eu acredito que a votação surpreendente dele foi justamente, e que as pesquisas não detectaram, é justamente esses fatores que eu estou tentando aqui esmiuçar. Então, ele surpreendeu, não é? Eu acho que até ele mesmo ficou surpreendido. Se ele não tinha pesquisas internas que indicavam isso, ele ficou surpreendido porque ele é um neófito.
Ele nunca disputou para a Câmara de Vereadores, ele nunca disputou deputância, nada disso, não é, no âmbito de João Pessoa. Tá? Então ele ficou o único cabedal que ele tinha era ser ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro. Na semana passada, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro esteve em João Pessoa. Né? O ex-presidente Bolsonaro não veio, mas ela veio. Isso teria dado um up, um gás nessa reta final, um peso? Teria contribuído para esse resultado? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. A Michele Bolsonaro é uma liderança carismática dentro do PL, presidente da ala, né, do grupo feminino do Partido Liberal, tem uma inserção muito significativa em vários segmentos, principalmente segmentos evangélicos, não é? E a sua presença, mesmo sendo curta, pontual, dá uma relevância à candidatura do ex-ministro Marcelo Queiroga. E veja bem, imagina se Bolsonaro tivesse vindo a João Pessoa, tivesse feito uma motociata de 2, 3 horas nos bairros populares, porque, sinceramente, o Marcelo Queiroga não era conhecido e continua sem ser conhecido maciçamente pela população. Poucas pessoas conheciam, e veja a votação que ele teve, né? Se de fato, e se acontecer do ex-presidente Bolsonaro vir aqui e fizer uma carreata, motociata com ele, a candidatura dele pode ainda ter um crescimento maior. Eu acho provável, né? Assim, no mundo, não estou aqui, enfim, dizendo que vai ganhar ou que não vai, mas faria sentido, né? Bolsonaro, vendo que o candidato dele foi para o segundo turno, faria todo sentido ele estar presente na campanha. Exatamente. Né? Mas no momento agora que a candidatura dele no Rio de Janeiro, porque Bolsonaro tinha um Ramagem, né? O delegado Ramagem, que foi o ex-diretor da ABIN, muito ligado a ele, que perdeu a eleição no primeiro turno no Rio de Janeiro, que era a base Bolsonaro. E São Paulo Tarcísio deu um gás para Nunes. Exatamente. Né? Então, o que é que o Bolsonaro vai fazer? Tarcísio, desculpa só lhe interromper, mas claro. Eu estou dizendo aqui que Tarcísio de Freitas, ele, na verdade, ele está emergindo como um protagonista, não como um aliado totalmente subserviente a Bolsonaro. Né? Então, já é uma outra liderança que eclode do bolsonarismo. Então, o que é que Bolsonaro vai fazer? Ele vai mapear. Veja bem, ele não tem que administrar nada a não ser a eleição. Não é? Ele está completamente... Há uma diferença. Lula, por questões de estratégia também, não compareceu. Veio em João Pessoa só uma vez depois que foi eleito, não é? Não gravou com Luciano Cartacho. Aliás, eu queria depois que você analisasse a ausência de Lula. E, além disso, Lula vai para a ONU, vai para o México, administra um país, não é diferente de Bolsonaro, que ele só tem que administrar o seu patrimônio político. Inegavelmente, a maior liderança de direito, que depois a gente pode até conversar com o receio do Pablo Marçal. Né? Bolsonaro teve um certo receio da ascensão e de uma vitória, porque é um fenômeno que superou, né, em termos de liderança. E um aspecto, Cláudio, que você tocou, as mídias digitais. As mídias digitais, elas são fundamentais hoje para eleger qualquer candidato de centro, direita ou esquerda. Né? Um público abaixo de 30 anos, ele se informa e se forma, né, o que é, de certa forma, prejudicial, apenas pelas redes sociais. E outra coisa que eu estava pontuando antes, a rede social ela não é democrática. A rede social existe para a bolha. A bolha se retroalimenta. Exatamente. Você não vai receber na sua timeline conteúdo de adversário. Se você é conservador, vai ver só coisas conservadoras. Se você é de esquerda, vai ver só coisas de esquerda. Não existe democracia na rede social. Exatamente. Ele vai, além disso, você tem a questão do dinheiro nos impulsionamentos, né? O Boulos, por exemplo, gastou 4 milhões de reais para fazer impulsionamento em redes sociais. Não é? Então, também não é uma coisa, não só pelo acesso, o algoritmo que realimenta, né? Você gosta de cachorro, você curte uma coisinha de cachorro, daqui a pouco começa a surgir todas as... Você procura, só para ter uma ideia, você que está aí do outro lado, como funciona a rede social e a internet. Se você vai para o Google e coloca bolsa de mão, vai aparecer em todas as suas redes anúncios de bolsa de mão. A partir disso... Né? Então, esse fenômeno também das mídias digitais, elas levam a alterar
inclusive, o perfil do eleitor, e também as pesquisas não conseguem detectar. E tem um terceiro fator aí, isso é comum, 10% do eleitorado, né, ele decide na última semana. 10% do eleitorado. Então, as pesquisas não conseguem dimensionar esse eleitorado que, olha, 10% em pesquisas extremamente acirradas, né, é decisivo. Né? Então, você tem muitos fatores que as pesquisas... E, olha, tem uma característica. Na Paraíba, as pesquisas, geralmente, dos últimos 20 anos que eu estou acompanhando, geralmente elas não acertam, elas não conseguem ser. E aquela margem de erro, você pode ver... Elas chegaram perto de identificar o tamanho de Cícero. E aí a gente também tem que reconhecer que Cícero teve uma votação muito significativa. Mas uma coisa que as pesquisas apontavam... Não resolveu no primeiro turno. Uma coisa que as pesquisas apontavam que eu notei foi que, na maioria delas, quem aparecia como segundo colocado era Luciano Cartacho. Exato. E na primeira fase, sim. Na segunda, Rui Carneiro. Aí ficou variando. Nenhuma apontava Queiroga. Nenhum Queiroga. Justamente em virtude de onde que eles faziam a metodologia e principalmente esses fatores que a gente viu que é um voto discreto, é um voto não é envergonhado no sentido da postura dele, mas um discreto evitando uma retaliação, seja por parte de máquinas públicas, que tem um peso significativo, seja por questões de receio de crime organizado. Voltando a Cícero, ele teve uma votação muito superior a Queiroga, né? Cícero chegou a 205 mil contra 89 mil de Queiroga. É inegável a distância. Faltou pouco para Cícero não liquidar a fatura no primeiro turno. Cícero é favorito. E outra análise que eu gostaria de ter sua, Lúcio. O fator Laura Emília comprometeu ou prejudicou em que medida? Em primeiro lugar, o Cícero Lucena ele foi eleito a primeira vez prefeito em 1996. 4 anos depois ele foi reeleito no primeiro turno. Não é? Todos os prefeitos, seja Cícero Lucena, eleito 2 vezes, seja Ricardo Coutinho, que venceu Rui Carneiro há 20 anos, foi reeleito no primeiro turno, sem inclusive ter grandes problemas em termos de disputa. Não é? O próprio Luciano Cartacho, não é? Ganhou a eleição e foi reeleito. A tendência, não é que isso se repita. O eleitorado, ele tendencialmente, e principalmente aquele que sai na frente, a mudança é preciso que haja um fator extremamente desgastante para que inverta essa situação. E por comparação, o que poderia ser mais desgastante do que a prisão da primeira-dama? Pode acontecer algo pior do que isso? Pode, a prisão dele. A única coisa que poderia acontecer... Muito exatamente. O que eu acho que poderia desgastar a imagem dele. Agora, eu acredito que as pesquisas indicavam que ele ganharia em primeiro turno. E a situação dele estava assim. A prisão, primeiro, de Raíssa Lacerda, que foi ex-secretária dele, né, da prefeitura, ex-secretária Cícero Lucena, e a prisão da esposa, da primeira-dama dele. Esses fatores, muito bem explorados pelas oposições, tanto Luciano Cartacho, Rui Carneiro e Queiroga exploraram muito isso, fizeram uma coletiva juntos, né, eu acredito que esse fator foi o único responsável por ele não ganhar no primeiro turno. Foi o único fator, né? E levou a que ele quase ganhasse, mas é um desgaste, principalmente nos setores mais de classe média, que não convivem com isso. Não é? Quem convive, as comunidades que já têm a presença de facções, que é um fenômeno nacional. Não é só... A gente está despertando agora para... A gente está despertando agora, mas... Exportado do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, você tem o Rio de Janeiro, o PCC em São Paulo, que é uma multinacional do crime, já tem presença... Fora da América Latina, que eles têm ramificações, já tem a presença do PCC em Portugal, e a via para entrar na União Europeia. Então, os caras estão... Nós ficamos surpresos nessa eleição agora, porque agora as comunidades, as pessoas que convivem diariamente com os grupos e facções, que inclusive ajudam internamente, dão remédio, onde o Estado não está presente, não é? Essas pessoas convivem com a facção, convivem com o crime organizado. Então não é surpresa para elas.
Tá meio que entendendo? naturalizado, né? Exatamente. Infelizmente, isso é uma realidade. Essa questão que nós estamos, de certa forma, estarrecida, a classe média está estarrecida, é uma realidade deles. É um filho que foi incorporado pelo tráfico, é um soldado do tráfico, é aquele que vai vigiar a entrada nas comunidades. Então, é natural. Isso não desperta indignação, porque já está no dia a dia deles. Então, essa mácula, essa questão atingiu a classe média, que de certa forma aí diminuiu um pouco a possibilidade de Cícero ganhar no primeiro turno. Bom, a gente vai para um intervalo, um breve intervalo comercial. Na volta a gente continua essa avaliação, porque a eleição tem muitas facetas, muitos detalhes que, na verdade, são preponderantes às vezes. A gente volta a conversar com Lúcio Flávio Vasconcelos daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Você está ouvindo o Jornal Manaíra. Informação de qualidade e credibilidade você ouve aqui. Rádio Manaíra 103,3 FM. Mostra esse Brasil que tem dentro de você, deixa a bola rolar. O jogo só tá começando, a profecia tá no ar. Quem vence hoje, quem mete gol, quantas vezes a rede vai balançar? Acredite na brasilidade, a felicidade tá em primeiro lugar. Profetize, profetize, profetize na Bet Nacional. Profetize, profetize, profetize na Bet Nacional. Bet Nacional, a Bet do Brasil. Joga com responsabilidade. Agricultura familiar é a cara do Brasil. E o novo Plano Safra da Agricultura Familiar traz o maior volume de recursos da história para levar alimentos de qualidade para as famílias brasileiras, com juros menores e mais incentivo para a produção orgânica. Acesse gov.br/Safra Familiar 2024 e saiba mais. Das famílias do campo para todas as famílias do Brasil. Governo Federal, União e Reconstrução. Dia das Crianças, no Amazon Paraíba, é só alegria. Aqui tem a maior variedade de bicicletas de várias cores e tamanhos, a partir de R$ 199. A cama casinha é 10 de R$ 49,90. Smartphone Samsung A06 é 10 de R$ 79,90. E a Smart TV 4K de 50 polegadas é só 10 de R$ 189,90. Dia das Crianças é no Amazon Paraíba. É show, papai! Você está ouvindo o Jornal Manaíra. Informação de qualidade e credibilidade você ouve aqui. Rádio Manaíra 103,3 FM. Onze horas e 33 minutos e a gente retorna com a entrevista aqui com o professor Lúcio, falando sobre a questão das eleições, das últimas eleições aí que foram ontem. E a minha pergunta agora é a seguinte: a gente já estava esboçando, falando aqui da questão da esquerda e direita. Então, é fato a gente dizer que houve um crescimento da direita nesse primeiro turno das eleições? Sem sombra de dúvida. Se você olhar, mapear todo o processo, o resultado das eleições ontem, você tem um crescimento da direita, a direita que vamos chamar de direita tradicional, sim, e da extrema direita, né? Você tem e ao mesmo tempo um esvaziamento da esquerda, né? Você, fora Boulos em São Paulo, indo para o segundo turno, não é? Com a diferença, inclusive nas pesquisas, Datafolha colocando que não é depois da eleição, claro, mas colocando que ele sempre num patamar de muita distância, o Nunes na frente, num eventual segundo turno, como nós vamos acompanhar agora, mas fora isso, todas as capitais você tem, quando é indo para o segundo turno, forças de direita, dita tradicional, e a extrema-direita, né? O PL liderando esse processo da extrema-direita. E um esvaziamento, um enfraquecimento da esquerda, né? Seja as siglas como o PT, PSOL, você tem o PSB se destacando ali em Recife, né? Mas o crescimento da direita, da extrema-direita está consagrado, está consolidado nesse sentido.
E aí as consequências, né? As consequências são justamente a Câmara de Vereadores, que você tem um baixo número de vereadores de esquerda e centro-esquerda, e aí, consequentemente, é um fortalecimento e, principalmente, um crescimento significativo do PL. O PL, né, que você tem uma junção de um PL tradicional com o elemento de Bolsonaro. Quando ele foi para o PL, ele trouxe um segmento mais de extrema-direita para o PL. O PL foi o que elegeu mais deputados federais em 2022, consequentemente, é que tem o maior fundo eleitoral, né? E aí está capilarizado, e se você olhar as principais cidades, e as capitais, você tem o PL com destaque muito grande. 10 capitais, né? O PL já ganhou 2 no primeiro turno e vai disputar em mais 8 capitais. Então, diferentemente do PT, o PT, né, enfraqueceu-se muito, já vinha fraco, né? O presidente Lula não apostou em candidaturas próprias do PT. E onde tinha candidatura própria, ele não deu muita força. Eu queria trazer essa sua análise para cá, exatamente, João Pessoa. Lula veio para cá para uma agenda com o governador João Azevedo. João que foi aliado dele na campanha presidencial desde o primeiro momento, mas naquele momento ele preferiu estar com Ricardo Coutinho e com o veneziano. Agora, me parece que Lula mudou de ideia, né? Ele poderia ter se engajado, poderia pelo menos ter gravado alguma coisa ao lado de Luciano, num cartão postal de João Pessoa, daria um outro ânimo à campanha, mas Lula preferiu não se meter. Por quê? Tem duas razões. Primeiro, a própria questão macro, né? O Lula precisa muito mais do centrão. Sem o centrão, né? Os partidos PP, PSD, União Brasil, que inclusive tem ministérios, ele precisa disso no Congresso, sem sombra de dúvida. Senão ele pode sofrer, inclusive, impeachment. Os presidentes que acharam que o Congresso eles podiam controlar, seja Collor de direita foi defenestrado, seja Dilma. Então, sem o Congresso, não se administra, e muito mais, não se mantém dentro do Planalto. Então, o cálculo de Lula foi primeiro isso. Você tem o Cícero sendo do PP, não é, que é a base de apoio, você tem Aguinaldinho, não é, que inclusive foi ministro de Dilma, não é, quer dizer, tem João Azevedo, tem João Azevedo, que é um governador bem que é do avaliado. PSB, bem avaliado, que o apoiou no segundo turno, mesmo sem ter o apoio de Lula no primeiro. Isso é uma questão externa, que Lula ele olha para a sua sobrevivência. E o segundo é a parte interna. O Luciano Cartacho, ele saiu do PT no momento mais difícil que o PT estava enfrentando. Tem gravações que, inclusive, claro, as gravações levadas por fogo amigo, não é? Gravações de Luciano Cartacho dizendo que saiu do PT em virtude da corrupção. Não é? Foi para o PV e depois voltou no momento em que Lula estava em ascensão, ele voltou para o PT. Mas quando o PT recebeu de volta, não anistiou, não, Lúcio? Olha, anistiou em seguinte aspecto, aceitou ele voltando, ele ganhou para deputado, mas você tem internamente forças disputando. A deputada Cida Ramos queria ser a candidata. Não é? O presidente Jackson Macedo queria que houvesse a prévia. Na rede social, Jackson Macedo já está dizendo que é Cícero desde criancinha. Exatamente. E ele defendia o apoio a Cícero anteriormente. E defendia a questão de uma prévia. Olha, não houve a prévia, né? O presidente Lula é muito agradecido a Ricardo Coutinho, porque quando Ricardo Coutinho era governador, foi até o presídio, foi visitar na prisão da Polícia Federal, deu apoio, nunca, mesmo sendo o PSB apoiando o impeachment de Dilma, ele foi contrário. Então Lula é muito agradecido a ele, pessoalmente. Eu acho que Lula demonstrou a gratidão na eleição de Ricardo para o Senado. Lula é um homem prático. Naquele momento em que Ricardo era candidato ao Senado, as pesquisas indicavam que ele tinha chance real de ser eleito. Então, Lula estava baseado também nas pesquisas. Isso. Nessa eleição, as pesquisas mostravam que Cícero tinha amplas chances de ser reeleito em primeiro turno. E para que Lula iria se indispor com João Azevedo, com Cícero, do PP, com o Centrão, para apostar. E lembre, o PT, essa disputa interna, não é? Isso foi vencida por Ricardo Coutinho, não foi vencida por Luciano Cartacho. Ricardo Coutinho não só convenceu Gleice Hoffmann e Lula, quem decide tudo é Lula mesmo, né? E ao ponto de colocou a sua esposa.
a Amanda Rodrigues para ser vice, né? Então, veio de cima para baixo, veio no cálculo político de Ricardo, seria positivo isso, né? Quando abriu a urna não foi, mas enfim, e isso veio de cima para baixo. Isso desagradou, porque tínhamos 3 alas dentro do PT. Tinha uma ala que queria candidatura própria, respeitando as bases, né? Tinha uma que é a Cida, que é uma liderança interna, tem mandato. Tinha uma ala que queria apoiar Cícero desde o início, capitaneado por Jackson Macedo, e tinha uma ala minoritária que queria uma candidatura de Luciano Cartacho. E isso fez com que uma fragmentação ocorresse de maneira... E esse mesmo fenômeno não acontece na direita. A direita está toda junta. Não tem esse racha, né? Olha, houve um ensaio de racha. Lembra-se que para disputar a vaga pelo PL, tinha-se Nilvan Ferreira, Valber Virgulino, Sim, mas tinha... aí depois passado isso aí... Que acabaram eles indo para outras cidades. Exatamente. Aí o que é que o Bolsonaro fez? Não, vou colocar o meu ex-ministro. E Gilberto e Valber se incorporaram. Se incorporaram. O Valber foi para Cabedelo desculpar, Nilvan foi para lá, né? Foi para disputar Até Santa Sérgio Rita. Queiroz entrou meio a contragosto, mas depois vestiu a camisa e foi-se embora, né? Exatamente. E a estratégia de Bolsonaro foi correta no sentido de colocar uma pessoa que era desconhecida, mas que vai para o segundo turno, não é? Com dificuldades. Então, no âmbito do PT, quando o Lula veio aqui, e houve embaixadas no sentido de tentar que ele gravasse junto com o Luciano, e ele não gravou. Ele não gravou, primeiro por essa questão interna, né? Porque Getúlio Vargas dizia o seguinte: perdoe, mas não esqueça. Não é? Perdoe, mas não esqueça. Lula provavelmente perdoou Luciano Cartacho, mas não esqueceu. Isso é um fator. E outro é que, numa conjuntura dessa, você tem um governador que é da sua base. Você tem o PP, né? Você tem um Cícero Lucena que estava bem avaliado, que ia disputar a reeleição. Lula sabe que a dificuldade, que uma reeleição de prefeito é muito mais fácil do que você retirar alguém que está no poder, não é? Então, diante desse quadro, toda a questão interna do PT, um racha interno muito grande, e essa visão mais global de Lula da sua sobrevivência. Veja bem, Lula no Rio de Janeiro não quis bater chapa, não apresentou ninguém, ao contrário, respaldou o Paz lá que ganhou a eleição e é um cara do PSD. Ontem agradeceu a Lula, disse: olha, exatamente. Agradecer ao presidente Lula. Isso. Né? Eu lembro, no auge do poder de Lula, 2006, teve a questão do Petrolão, não é? Lula foi para o Maranhão e foi apoiar Roseana Sarney, a filha de José Sarney, contra a candidatura do PT em 2006, no momento que ele estava com prestígio. Imagina agora da fragilidade que ele enfrenta, diante inclusive do fechar as urnas, né, você tem um crescimento, né, significativo dos partidos do Centrão, ou como eles se autodenominam, do Centro Democrático. Agora depois a gente podia conversar, né, que eu acho interessante, que uma eleição de prefeitura não influencia tanto na questão presidencial, não. Pois é. Vamos falar sobre isso logo e a gente aproveita para tentar explicar o fenômeno Pablo Marçal. Será que Pablo vai ser candidato a presidente? Olha, eu acho que ele vai, o que tiver, se a Justiça Eleitoral não agir de maneira correta... Existe a grande possibilidade, né? Que ele seja punido. Exato, de ser punido. O Pablo Marçal, primeiro, é um grande fenômeno midiático das redes sociais, não é? Um fenômeno que, inclusive, ameaçando a hegemonia da liderança de Bolsonaro. Ameaçou. E recentemente, isso de abril para cá, que ele prontificou-se a ser o candidato em São Paulo. Mas ele, antes de ser um político que se apresenta como outside, ele é um grande empresário, ele ganha dinheiro nas redes sociais. Toda vez que ele sai candidato... Com o gogó, né? Exatamente. Então, o que é que ele sai... A não ser que a Justiça Eleitoral o casse, ele tem uma vertente... Ele quis ser candidato a presidente da República em 2022. Não pôde, foi cassado. Não teve a sua candidatura indeferida. Ele quis ser candidato a deputado federal. Terminou também não obtendo sucesso. Veja a trajetória dele ameaçando todo o Brasil discutia Pablo Marçal. Não é só São Paulo, não. O fenômeno que ele é. Então é um grande empresário, ficou milionário com os seus cortes na internet. Com certeza ele será candidato
E olha, não se surpreende se ele for candidato a governador, porque ele só tem a ganhar. Ou ele ganha a governança, ou ele ganha A visibilidade. dinheiro, a visibilidade. E São Paulo tem uma questão, lembremos, Jânio Quadros, com outras conjunturas, com outros. São Paulo tem um fenômeno que sempre respalda e dá incentivo a populistas de direita. Ele é um populista midiático. Não é? Jânio Quadros foi assim, foi vereador, foi prefeito, foi governador, foi presidente. Durou só 7 meses na presidência, porque renunciou. Não é? Depois você tem Collor, que veio de Alagoas, mas teve uma projeção muito grande em São Paulo. Não é? E agora você tem um Pablo Marçal com outra lógica, não é? Que a lógica agora Mas é tanto digital. o Jânio quanto o Collor conseguiram chegar lá, mas não ficaram, né? Porque Exato. tinham atos muito radicais. Muito, né? exatamente. Será que Pablo ficaria ou ele Eu ia acho ser radical pouquíssimo provável que ele suportasse administrar uma cidade na complexidade da cidade de São Paulo, que é a segunda cidade das Américas, só perto da cidade do México, não é? A complexidade ele conseguisse administrar como ele administra as redes sociais. Pouquíssimo provável, não é? Mas o fato é muito mais difícil do que você ganhar é administrar, não é? E São Paulo tem essa característica, já engoliu muitos fenômenos midiáticos. O João Dória, por exemplo, foi um fenômeno midiático. Ele era da TV, tinha dominava a tecnologia de comunicação como ninguém. Mas era empresário também, Mas né? um Ele empresário, tem uma penetração no setor financeiro, exatamente. Prefeito, governador, ensaiou ser presidente e terminou, né, o establishment não o absolvendo, né, e entrou em choque com Bolsonaro depois de ganhar com o apoio, quer dizer, o apoio estratégico de Bolsonaro. Então criou-se esse fenômeno. Pablo Marçal é um case, como gostam de dizer os entendidos, para ser estudado durante muito tempo, e ele não vai sair do cenário tão cedo, não, a não ser que a justiça, de fato, se faça justa. Tem tanto assunto aqui para a gente explorar que eu estou curiosa com 2 fenômenos. Assim. A avaliação, vamos continuar aqui em João Pessoa, depois a gente vai para Campina, porque também surpreende o desempenho de Johnny Bezerra em Campina Grande. Né? Mas aqui em João Pessoa, Ricardo Coutinho começou a campanha de Luciano Cartacho, que parecia que ia dar um gás gigantesco. Mas aí esse gás foi acabando e Luciano ficou em 4º lugar. Ricardo tinha uma candidata a vereadora que não precisaria ser apadrinhada, porque é protagonista, tem uma história, uma trajetória própria, mas também sofreu muito junto com o Ricardo por causa da Operação Calvário, que é a Estela Isabel Bezerra. E Estela não conseguiu ser eleita vereadora. Então eu queria que você analisasse o fenômeno Ricardo Coutinho. Olha, o Ricardo Coutinho é um fenômeno, foi vereador 2 vezes, deputado estadual 2 vezes, prefeito 2 vezes, governador 2 vezes, dentro, não é, do espectro de esquerda, fazendo aliança com a centro-direita. Né? Fez aliança com Efraim Moraes, primeiro fez com o Zé Maranhão, depois com Efraim Moraes, ele sabe. Cássio. Com Cássio, quer dizer, sempre. Agora tem uma questão. 2012, Estela Isabel foi a candidata de Ricardo Coutinho para disputar a prefeitura. Não deu certo. 2016, Ricardo tentou, e ele no governo, 2012, 2016, a então deputada, agora continua deputada, Cida Ramos, 2016, não conseguiu ganhar a eleição. 2020, Ricardo, já chamuscado pela Operação Calvário, foi candidato a prefeito e ficou, salvo engano, em 6º lugar. 2024, ele tentou abençoar, apadrinhar e respaldar a candidatura de Luciano Cartacho, que ficou em 4º lugar, e a sua candidata a vereadora, a Estela Isabel, é suplente, não conseguiu vencer, apesar de ter sido deputada estadual, apesar de ter sido secretária dele. Então, veja bem, o que é que caracteriza não só a Calvário, não é claro que isso prejudica, mas se você olhar 2016, quando ele estava no governo, 2012, caracteriza que o público, o eleitorado de João Pessoa, né, apesar de avaliar muito bem a sua gestão na prefeitura, Ricardo não transfere ele não transfere votos. E isso já está pelos exemplos que eu disse. Não transfere votos. Então, ou muda a estratégia ou caracteriza esse fator. Ele não conseguiu, apesar Aliás, de ter... ele conseguiu transferir votos para João Azevedo, né? Exatamente.
talvez o eleitor de João Pessoa seja resistente às mulheres, né? Pode ser isso. Não, e agora você tem 2 e 2, quer dizer, você tem Estela e depois Cida, e você também teve ele candidato em 2020 e Luciano em 2024. Mas no caso dele ser candidato, ele enfrentou uma batalha Muito jurídica muito forte, grande, né? muito grande. E foi tornado grande. inelegível às vésperas Às da eleição. vésperas, Então, havia todo um cenário. Exato. Então, Outra coisa que eu acho que acaba contando muito, que não é necessariamente político, mas as questões de relacionamento. Então, Ricardo se indispôs com muita gente. Eu fazia uma avaliação também que, em Campina Grande, Bruno amarga também o resultado de acordo com o relacionamento dele, que não é dos melhores com os aliados, né? Então, o aliado até vai para a campanha, mas vai assim, sem muita vontade, né? E isso tem um resultado. E eu acho que Campina Grande, você teve um desgaste muito com o ex-prefeito, né, de Campina Grande, que foi cotado para ser candidato, que é deputado federal. Romero né? Rodrigues. Romero Rodrigues, cotado para ser candidato, vai, não vai, não é, e é um grupo familiar, né? Com um agravante aí, o próprio Cássio Cunha Lima perdeu a eleição para o Senado, está residindo em Brasília agora, né? E não conseguiu apaziguar num curto período. Né? Por isso que criou uma expectativa. Romero Rodrigues, eu vou anunciar, eu vou ser ou não vou ser. Isso eu acho que revelou um desgaste no grupo interno. Né? Revelou. Então, mesmo ele, depois anunciando o apoio, veio um apoio, como você disse, um apoio meio quebrado, não veio um apoio muito entusiasmado nesse sentido. E aí vai para disputar o segundo turno. Né? Mas, volto a dizer, peso da máquina, o peso de quem está na caneta, na cadeira de prefeito é muito grande. Então, Bruno é favorito em Campina? Eu acredito que sim. E Cícero favorito em João Pessoa? Sem sombra de dúvida. Eu acho pouquíssimo provável, né, a não ser que haja, volto a dizer, uma hecatombe política, né, ou saia algo tão estarrecedor, né, que consiga contaminar toda a sociedade. Porque as questões, eu não entro no mérito porque eu não sei se realmente ele está envolvido ou não com o crime organizado. Mas a campanha dos últimos 30 dias foi: Rui desencadeou, depois Luciano entrou na mesmo ritmo, o Marcelo também, essa questão do vínculo, que o crime organizado está dentro da prefeitura. Isso não rendeu o suficiente para desmontar. Rendeu. Então, esse discurso não vai ter força. Aliás, Lúcio, eu acho que para o eleitor, nessa questão de crime organizado e a pecha 20 anos de condenação para Rui Carneiro, vai dar na mesma coisa para o eleitor. Exato. Ele anula os dois e vai votar em outro. Exatamente. Né? Talvez seja ou até mesmo, não há guardando de devidas proporções, você tem uma sistemática campanha nos últimos 10 anos, dizer, o petista, Lula é ladrão, e mensalão, antes o petrolão, foi preso, passou 500 dias, e isso o eleitor decidiu votar nele. Entende? Quer dizer, isso não cola porque não cola porque é muito repetitivo. Se acusa muito todos os políticos de corrupto, não é? Com provas ou não, com condenações ou não, condenações depois absolvido, e o eleitor, o eleitor é muito pragmático. Né? O eleitor calcula aquilo que é gestão, né? Que aparentemente é boa, ele satisfaz, ele respalda. E, além disso, a máquina é máquina, sempre tem um grande respaldo. Né? Você tem uma exceção, que o único presidente que não foi reeleito foi Bolsonaro, porque também ele morreu pela boca, como se diz. Né? Voltamos à questão do relacionamento que eu falei antes. Né? Então, às vezes, o gestor ele se indispõe com tantas pessoas que ele acaba criando um adversário maior do que as urnas. Porque na política você sempre é agradecido pelo futuro e não pelo passado. Né? Você é agradecido, os aliados são agradecidos, lhe apoiam na perspectiva do o que é que eu vou ter de poder, o que é que eu vou ter de parcela. Isso aí é comum, esquerda, direita e centro, não é exceção. Isso agora explica, por exemplo, por que Cássio Cunha Lima e a família Cunha Lima não conseguiram, por exemplo, eleger Ronaldo Neto vereador em Campina Grande? É falta da perspectiva de poder? Exatamente. O poder, a força gravitacional do poder é muito grande, e o agradecimento pelo futuro, isto é, se você está com seus aliados, você trata, entre aspas, na linguagem bem coloquial, trata mal seus aliados, você não contempla os aliados com o que eles acham que merecem, não é? Por que você vai se empenhar tanto nele num futuro?
Agora, se você cumpre os compromissos, se você é um aliado fiel e você cumpre os compromissos, a pessoa vai se entusiasmar para que você mantenha a pessoa o poder ou que amplie o seu poder. Então, é essa a lógica. Os aliados, os políticos profissionais, são muito agradecidos pelo futuro, nunca pelo passado. Agora, falando de alianças, né, e fazendo aquele exercício que todo final de primeiro turno a gente faz de futurologia, nesse segundo turno, quem vai apoiar quem? Olha, aqui em João Pessoa saiu uma nota de Luciano Cartacho, eu li a nota, não deu indicação nenhuma, né? Indicação nenhuma. O Rui Carneiro, salvo engano, não vi aí nenhum pronunciamento dele. Eu presumo que o Marcelo Queiroga esteja caindo em campo para ver se tem o apoio, né? Ou se tem uma sinalização nesse sentido. Ele ontem, logo depois do resultado, Marcelo Queiroga foi questionado sobre quem ele apoiaria. Aliás, quem ele iria buscar para apoiá-lo, se ele, por exemplo, iria conversar com Luciano Cartacho. Ele disse, olha, meu partido não conversa com o partido de Luciano Cartacho, mas o eleitorado dele é bem-vindo. Então, acho que foi um discurso inteligente, né? Porque ele, ideologicamente, ele precisa manter a pauta, então ele não vai conversar mas ele quer o eleitor. Só que eu acho que o eleitor de Cartacho não vota em Queiroga, né? Por motivos óbvios. Exatamente. Quanto menos o eleitorado, mais identificado com a pauta, né? Se você tem, acho que foi 49 mil votos que Cartacho teve, claro que não é todo mundo petista, da ideologia de esquerda, mas quanto menor a quantidade de voto, um voto mais ideologizado, digamos assim. Então, acho pouco provável, primeiro, que Luciano faça alguma sinalização nesse sentido, porque seria muito prejudicial a ele em termos políticos, né? O que está ruim ainda pode piorar, né? Exatamente. Em segundo lugar, ele é deputado estadual da base de João Azevedo. Luciano Cartacho é da base de João Azevedo. Não é porque ele iria se dispor com o governo agora do Estado. Menos ainda. Com o governador do Estado, que tem o seu aliado Cícero. Ele soltou a nota. Cartacho já fazia meses que batia em Cícero em todas as sessões da Assembleia, né? Agora, eu acho que vai mudar o tom. Né? Muda o tom, fica em silêncio. Agora ele vai virar melhor amigo de Gervásio Bezerra. Pode ser, né? Então, não fará não vai para um Marcelo Queiroga, porque aí seria um desastre em termos políticos, né? E, em segundo lugar, não há sentido dele se indispor, fazer crítica. Vai ficar, né, dentro nessas próximas 3 semanas, liberando os seus eleitores. Que Rui toma partido? Olha, qual é o grande desafio de Rui? O Rui está também na sua campanha de reeleição para deputado federal. Também na sua campanha. Né? O político profissional ele tem que pensar em campanha e fica em campanha permanentemente. Tem que pensar no futuro. Futuro permanente, não é? Seja tomando uma cerveja, seja assistindo um filme, indo a uma missa, um culto, ele está permanentemente em campanha. E ele está em campanha para a reeleição de deputado federal. Com quem ele disputa na Grande João Pessoa? Não é? Com o filho de Cícero. Essa a disputa, Comercinho, que é deputado federal. Ele precisa, não é, manter. Eu não me surpreenderia. Não me surpreenderia se ele passasse, não é, a dar vamos usar a expressão, um gás, não é, à candidatura de Queiroga para enfraquecer. Não sei se ele fará isso, não é, mas não seria surpresa para mim, pela trajetória dele e pela própria animosidade que foi criada. Porque diz que o pior inimigo é o ex-amigo, né? Você vê que Rui Carneiro... E dá para perceber que existe uma animosidade muito grande, né? Entre Cícero e Rui. Exatamente. Ora, Rui Carneiro, há 20 anos, foi o candidato de Cícero Lucena. Foi o candidato a prefeito. A máquina estava trabalhando para ele, você tinha era o PSDB na época, e tem uma hegemonia no Estado, então, mas mesmo assim... E aí depois eles se atritaram. Então eu acho que o Rui ele vai aguardar mais, ele tem mais flexibilidade ideológica para ir para um campo ou para o outro, ele vai mapear, ver o que é melhor para ele, para garantir a sua reeleição para deputado federal. Muito bem, nós estamos, infelizmente, já encerrando aqui o Jornal Manaíra por causa do tempo. Assunto a gente teria bastante ainda. Lúcio, muito obrigada pela sua presença. E Lúcio é meu convidado daqui a pouco no Além do Poder da TV Manaíra, a partir de 12h30.